A lista. Goleiros. Breno, Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Santos, Clube Atlético Paranaense. Laterais direitos. Dani Alves, São Paulo Futebol Clube. Gabriel Menino, Sociedade Esportiva Palmeiras. Lateral esquerdo, Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro. Zagueiros, Diego Carlos, Sevilha Futebol Clube. Gabriel Magalhães, Arsenal Futebol Clube. E Nino, Fluminense Futebol Clube. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Olympique Lyon. Claudinho, Red Bull Bragantino. Douglas Luiz, Aston Villa. Gerson, Clube de Regatas do Flamengo. Matheus Henrique, Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Atacantes, Antony, Ajax. Malcom, Futebol Clube Zenit. Matheus Cunha, Hertha Berlim. Paulinho, Bayer Leverkusen. E Pedro, Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente dar início à coletiva, enquanto a gente prepara aí nossa sala virtual, vamos dar uma repassada na lista para quem está acompanhando aí pela CBF TV. Goleiros. Para você que está acompanhando no Sport TV, Breno. A gente repassa a lista aqui. Com algumas surpresas, hein, Eudes? E Aiello. Breno do Grêmio e Santos do Atlético Paranaense são os goleiros. Então, de fato, o Everton do Palmeiras não foi liberado. E por isso o Santos, que é um dos atletas acima de 24 anos. Dani Alves. Que não estava aqui na relação dos 50, né? É o jogador mais experiente que aparece aí, né? Certamente numa negociação com o São Paulo. O Palmeiras cedeu, então, o Gabriel Menino, que não tem frequentado muito o rodízio dos titulares do Abel Ferreira, né? Então, você vê que tem realmente conversa aí com os clubes. Leva Um jogador versátil. Pois é. E o Arana, Aiello, é titularaço do Galo. Então, quer dizer, teve uma conversa legal aí com o Atlético Mineiro, né? Que não se posicionou ainda oficialmente, até porque venceu o Inter em Porto Alegre ontem, levaria a delegação para vacinação no Paraguai, né, naquela segunda dose lá oferecida pela Conmebol, e se pronunciaria oficialmente no retorno da delegação. A ver, né? Foram dois jogadores chamados agora para os últimos amistosos, os dois laterais, o Guga, lateral direito, e o Arana, lateral esquerdo. O Arana, titular absoluto. O Guga também é titular, mas o Cuca já disse que entre ele e o Mariano ali se dá bem com qualquer um dos dois. O Arana é um jogador diferente no Atlético. Então, resta saber se houve, de fato, essa negociação prévia pela inclusão do Arana e não do Guga. Vai começar a entrevista coletiva, daqui a pouquinho a gente repassa todos os nomes. De qualquer forma, vamos apresentar na tela aí, né, os nomes dos convocados. Bom dia a todos. Obrigado, Bruno, Branco, André. Bom falar com vocês, todos saudáveis. São duas perguntas, na verdade, uma para o André e uma para o Branco, se vocês me permitem. A primeira para o Branco. Ontem eu tive a oportunidade de trabalhar no jogo do Flamengo e tive a oportunidade de conversar com a diretoria do Flamengo, viu, Branco? E eles me garantiram que tinham avisado a CBF que não liberariam o Pedro para a seleção olímpica. De ontem para hoje, houve alguma mudança, houve alguma negociação? Ou o fato de vocês entenderem que o Pedro é uma peça importante, vocês convocaram, apesar dessa negativa pública já do Flamengo de que não vai liberar o Pedro? E para o André Jardine. André, essa foi a lista que você quis ou foi a lista possível? Bom dia e obrigado de novo. Bom dia, Eric. Prazer em falar com você. A gente aqui trabalha, e sempre trabalhou nesse projeto, visando sempre a questão técnica e escolher os melhores. O Flamengo tem uma posição e a gente, tecnicamente, tem outra. E o Pedro, hoje, é um jogador importante, determinante, nesse processo olímpico e, principalmente, nesse projeto de Japão. É um jogador que, nos últimos 2 jogos que fizemos na Sérvia, ele fez 3 gols. É um jogador espetacular,
tem uma vontade enorme de disputar a Olimpíada e defender o Brasil. A gente respeita a posição dos clubes, mas o nosso pensamento, a nossa mentalidade é de escolher os melhores. E o Gerson, no pensamento do André, que é o grande comandante da comissão técnica, está entre os melhores jogadores do Brasil nesse momento e por isso que está sendo convocado. Só uma correçãozinha, Branco. O Pedro, como tu falou, o Gerson. O Pedro, desculpa. Então, Eric, a gente trabalhou com muitos cenários, né? Desde o início do momento onde a gente começou a elaborar a lista. Tem muitos jogadores que têm idade, que estão na seleção principal, e especialmente aqueles que iniciaram o processo aqui com a gente, né? E aí o Douglas Luiz é um exemplo. Então, são negociações todas difíceis com os clubes, especialmente os clubes da Europa, né? Porque eles têm, muitos deles, muitos jogadores convocados em diversas seleções. Envolve férias, envolve 2 competições. A gente procurou evitar jogadores que estivessem nas 2 competições por também entender que é um bom senso com o clube do jogador ficar 60, 70 dias a serviço da seleção. Isso é uma coisa que realmente incomoda a qualquer clube, né? Então, o Douglas acabou sendo o único jogador aí que teve esse privilégio por ter sido nosso capitão, o nosso primeiro capitão, né? Desde o torneio de Toulon, um jogador com uma importância muito grande, uma característica muito própria, né? De um volante defensivo, com força e com nível hoje para já ser um jogador de seleção principal. Então, não abrimos mão dele, e ele também desejou, mostrou o desejo muito grande desde o início de estar presente nas Olimpíadas, e o Aston Villa se mostrou sensível a isso, até por não ter cedido ele no pré-olímpico. Então, a gente, com muita alegria, né, conseguiu colocá-lo aqui com a gente. Eu acho que ele leva muito o nível da nossa seleção, a presença dele, e eu diria que os outros todos que a gente talvez ainda gostaria de ter aqui, se viram impossíveis por toda a circunstância de também ficar muito tempo na Copa América, muito tempo com a gente. Então a gente procura, mais uma vez, volto a dizer, usar o bom senso e se colocar no lugar do atleta, mas também no lugar do clube que o cede.